Luzes, câmera, ação. E aí, minha gente, estamos aqui de volta então para mais uma aula de geografia. Hoje vamos falar de placas tectônicas e da deriva continental. Sou o professor Gus e estamos aí de volta. Bom, olha lá, gente, para a gente falar de placa tectônica, de deriva continental, para que, aliás, que a gente tem que falar de tudo isso? A gente precisa entender tudo isso aqui para falar depois de relevo, né? Relevo é algo que está mais próximo da gente, tá, né, na nossa paisagem. Qualquer pessoa saiu de casa, olhou para frente, olhou no horizonte, está diante de estruturas de relevo, consegue já ter uma noção sobre os relevos mais dominantes de cada área, ou pelo menos da onde está morando. Bom, agora, para entender a formação do relevo, como esse relevo é constituído, a gente precisa ir para alguns assuntos que estão, né, literalmente um pouco mais embaixo. É preciso entender, por exemplo, como que se formou, né, ou como principalmente que são aí os principais atributos da chamada crosta terrestre. E agora é entender também, né, o que vem junto com a crosta, que é como é a composição do planeta Terra. Então, as estruturas fundamentais do planeta. Então, o planeta Terra ele é formado de um núcleo, de um manto, né, que é uma parte intermediária, e a crosta que está mais na parte externa. Olha, uma boa analogia para você fazer, para imaginar como seria essa estrutura da Terra, é pegar um ovo de galinha, né? Imagina lá os elementos do ovo. Então tem a gema, tem a clara e tem a casquinha, né? Imagina a proporção das coisas também. Proporção da gema diante da clara e desses dois diante da casca. A casca não é bem fininha? Então, é mais ou menos como funciona aí a crosta terrestre em relação ao restante daquilo que compõe o recheio do planeta Terra. Só para você ter uma ideia, o raio da Terra, lembrando, raio é aquela distância do centro até uma parte externa. O raio da Terra é de mais ou menos 6.000 quilômetros. Tá, bastante coisa, legal. Agora, a crosta terrestre tem, né, de toda essa distância, a crosta representa de 5 km a 100 km. Quer dizer, nas partes que a crosta está muito fininha, né, chega a ter ali próximo de 5 km. Nas partes mais altas, né, relacionadas aí a montanhas, aos picos do mundo, você tem algo próximo de 100 km de crosta terrestre. Cara, 100 quilômetros para 6.000 quilômetros é muito pouco. Percebe a desproporção? Então, os outros restantes, né, dentro dessa estrutura do raio, são formados principalmente por manto e pela parte do núcleo. Então, nisso a gente percebe que a crosta ela é uma parte muito singela, muito frágil, né, da estrutura da Terra. E aí a gente precisa entender, então, como que ela se montou, como que ela se formou, né, e qual que é a influência do manto nisso. Primeiramente, é entender que o manto ele não está estático. O manto está constantemente em movimento. Aliás, são os movimentos do manto, né, que são responsáveis pela formação dos polos magnéticos. Então você tem movimentos internos ali no planeta que vão gerar, né, a questão da atração dos ímãs, questão dos raios solares também, que vão, né, se espalhar ali pela atmosfera, provocando, né, o calor que nos permite estar vivos. Tem muita coisa que sofre influência dos movimentos do manto, só que a gente não percebe no dia a dia, né? Mas basta dizer que tudo isso influencia pra caramba a vida no planeta Terra. Bom, agora com relação à crosta. Essa crosta que existe hoje, né, que está consolidada, relativamente estabilizada, ela não se formou de uma hora para outra, nem ao mesmo tempo em todas as áreas, né, que cobrem o planeta. Ela foi se formando em pedaços diferentes. Isso desde mais ou menos 4,6 bilhões de anos no passado até mais ou menos 2 bilhões de anos no passado. Então, esse período, primeira fase aí das primeiras eras geológicas, é o momento de consolidação da crosta terrestre. Então, próximo de 4,6 bilhões até mais ou menos 2 bilhões de anos no passado.
Aliás, quando você começa a estudar tipos de rocha, você vai reparar o seguinte, você vai reparar que tem umas rochas lá que são chamadas de rochas cristalinas. Repara nesse nome, vamos falar desse termo agora. Por quê? Porque essas primeiras rochas que foram se constituindo, que foram, né, se esfriando conforme o manto foi tendo uma dinâmica própria e a crosta foi se montando, essas rochas que primeiro se solidificaram, que se cristalizaram, são justamente aquelas que a gente chama hoje de rochas cristalinas. Portanto, as rochas mais antigas aí do planeta Terra. Bom, como eu estava falando, né, a crosta ela não se montou, não se formou toda de uma vez. Então ela foi se formando de uma maneira fragmentada. E são justamente esses fragmentos da crosta que a gente conhece como placas tectônicas. E eles têm uma dinâmica própria. Então justamente a dinâmica das placas é o que a gente vai estudar com um pouquinho mais de atenção hoje. Bom, existem dois movimentos, né, que a gente tem que destacar aí com relação à dinâmica das placas tectônicas. Existem lugares pelo planeta onde as placas elas estão próximas, mas a dinâmica ali da estrutura nos permite ver que com o tempo essas placas elas vêm se afastando, ok? Quando você pensa na palavra afastar-se, né, pensa, né, em você, sei lá, conversando com alguém, você tem uma opinião, a pessoa não tem a mesma opinião que você, e aí vocês estão ali, o papo não rola, então significa que vocês estão divergindo, né? Vocês têm um pensamento divergente, um pensamento que se afasta um do outro. É a mesma palavra que a gente vai usar para pensar afastamento de placa. Então existe um movimento que é o divergente, que é quando duas placas elas se movem em direções opostas. E aí, o que vai acontecer a partir disso? O que vai acontecer é que o manto, que está logo aqui, né, mais ao fundo, ele vai ter que cobrir essa lacuna deixada na medida em que a divergência vai acontecendo. Então, na medida em que duas placas mais antigas, né, já estruturadas, elas vão divergindo, elas vão se afastando, existe, né, uma chegada aqui de magma, né, nesse espaço que vai sendo deixado. Então, quando a gente observa, por exemplo, né, o mapa mundi e vê lá né, quais são as placas tectônicas e percebe que tem duas flechinhas, né, assim, afastando lá as duas placas, você imagina o seguinte, que naquele lugar onde tem afastamento, significa que a parte central ali, entre aquelas, né, na área de encontro, é uma área que é de relevo relativamente novo. Não só relevo, mas a estrutura rochosa também. Imagina que você tenha, sei lá, você fez um corte no braço. Você pode fazer essa experiência em casa, melhor. Não vou falar para fazer, que senão depois o cara faz mesmo, né? Mas vamos fazer uma brincadeira. Você fez lá, né, um cortezinho no braço. Vou fazer aqui. Fez um corte. Cortou. Ok. E aí, o que vai acontecer? Vai sangrar, né? O sangue vai para fora. Não faz isso em casa, hein? Não faz, pelo amor de Deus. Aí, o que acontece? Se você pressionar, né, os dois lados do corte, a tendência é que o sangue pare de vazar. Agora, se você abrir, né, puxar assim para os dois lados, vai sair mais. Mas vai chegar uma hora que vai formar um sangue mais durinho, vai coagular ali, vai formar uma casquinha. O que é a casquinha no seu corte ali do braço? É uma pele nova que vai se estruturar. Agora, se mesmo depois, aquele momento que a casquinha está fresca ainda, você pegar e abrir novamente, o que vai acontecer? Vai vazar sangue de novo. E aí, se você continuar, né, deixando aquilo lá mais aberto, aquele sangue novo que vai vazar, ele vai também formar uma segunda casquinha. E nisso, você consegue ver, por exemplo, todo mundo que já ralou o joelho sabe muito bem que vai ficar a marca ali do machucado, aquela cicatriz.
E aí, principalmente o pessoal que anda de skate e tal, que vive, né, molecada que vive caindo, sabe que tem aquele machucado em cima do machucado? Não fica lá, tipo, 2, 3 cores de pele? Com a terra é a mesma coisa. Então as estruturas de rochas que vão se formando nesse meio aqui, nessa área de encontro, né, no movimento divergente, vão se consolidando em rochas novas, que são formadas sempre por conta do magma que vai subindo e vai preenchendo essa lacuna. Mas quanto tempo demora isso? Claro, a gente está falando de um tempo geológico. O tempo geológico é assim, o negócio foi rápido, durou 50 milhões de anos. O planeta Terra, 50 milhões de anos é ontem, né? Então é claro, isso aqui é um movimento que ele é lento, porém ele é gradativo, não para de acontecer. Então, gradativamente, você tem, né, aqui novas rochas se formando e, com o tempo, vai chegar um momento que aquelas estruturas mais antigas, elas estão bastante afastadas e tudo que está ali no meio é rocha nova. Por exemplo, a gente vai já falar disso aqui para falar de deriva continental. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos aqui no Brasil, né, uma grande maioria já ouviu falar, que a América do Sul já esteve próxima, colada da África, do continente africano. Ok? Olha para o mapa mundi. Repara como a Corcova lá do Nordeste do Brasil não parece com o Golfo de Guiné, né, lá no continente africano. Né? É tipo côncavo convexo, né? Parece que se encaixa. Justamente, significa que, em algum momento, a placa sul-americana ela estava muito próxima da placa africana. Mas aí o que aconteceu no meio do caminho? Aconteceu que essas placas divergiram, elas se afastaram. Se elas se afastaram, significa que foi surgindo magma ali preenchendo aquele buraco no meio e foi formando uma nova pele. Né? O que é essa nova pele? Um novo pedaço de crosta terrestre. Então, as bordas dessas duas placas, da placa sul-americana, né, que é onde nós estamos, com a placa africana, as bordas são de material novo, de rochas que se formaram a partir, né, desse afastamento. Ok? Então, as placas foram se afastando e aí, por consequência, as partes mais altas das estruturas aí, mais antigas, ou seja, da placa, elas foram se afastando também. Por isso que a gente pode afirmar que os continentes se afastaram, ou seja, que houve uma deriva continental, uma movimentação dos continentes. Por quê? Porque na medida em que as placas se afastaram, né, os continentes que estão ali em cima são a parte sólida, né, que está acima do nível do mar, os continentes também se afastam. Deu para entender? Tranquilo? Qualquer coisa pergunta, hein? Bom, vamos lá. Tem um outro movimento importante também, que é o movimento convergente. Esse aí são as placas que, né, do tipo namorico. Uma quer estar junto com a outra, assim, quer estar quase dentro da outra, né? Então elas estão, né, indo uma em direção à outra, uma coisa mais romântica da placa. Então, olha só, as duas indo em direção, e aí o que vai acontecer, né? Quando as duas estão em direção, chega um momento que não tem jeito. Elas vão se chocar e vão exercer pressão uma sobre a outra. Bom, o que vai acontecer? Essa pressão de uma sobre a outra pode provocar algumas estruturas de relevo bem interessantes. Do tipo, se elas estão exercendo pressão para lá e para cá, pode chegar um momento em que a pressão de uma seja maior que a pressão da outra. E aí, vamos colocar a mãozinha assim, ó. Né, elas estão fazendo pressão, e aí vamos imaginar que essa aqui, está tendendo a ir mais por cima. E aí olha o que acontece. A outra, ela escorrega por baixo dessa placa, né? Então, um movimento de sucção, né? Vai para baixo. Enquanto que essa aqui, ela vai subir. Repara o que vai acontecer, ó. Se ela vai subir, vai embicar para cima, o que vai acontecer? Vai ter uma formação de relevo de um tipo de montanha mais pontiaguda. Então, pode reparar, toda a área no planeta,
você tem cadeia montanhosa, linha de cadeia montanhosa, ali você tem uma área de encontro de placas tectônicas. Ah, mas é só onde tem movimento convergente, professor? Não. Onde tem movimento divergente também rola, né, de ter um relevo mais pontiagudo. Ah, mas se as placas estão se afastando aqui, como que o relevo ele sobe? Ué, porque o magma que está vindo lá de baixo, ele faz pressão para subir. Subir qual? Subir aquela estrutura nova. É só você imaginar a boca de um vulcão. Você já viu vulcão assim numa área plana? Cara, não existe. Você vai ter vulcão sempre formando, né, o derramamento de magma e a partir dele a lava caindo e se consolidando, esfriando nas bordas e criando um negócio como se fosse uma espinha no planeta Terra. Então sempre vai ficar aquela parte mais alta. Só que aqui a gente não está falando de um ponto, é uma linha de encontro de placas. Dá para entender? São duas placas e bem na região aqui do encontro entre elas, você tem o afastamento, no caso aqui, ou a convergência, no caso dessa, onde uma está se sobrepondo à outra. Então, dica, toda vez que você vê, né, aí nas estruturas de relevo, uma cordilheira, uma região de linha de montanhas mais altas, é certeza que ali você tem encontro de placa. Tudo bem? Beleza? Vamos falar um pouquinho mais então da deriva continental agora. Bom, e para a gente finalizar então, só para dar uma memorizada, vamos entender como que foi a estrutura da divisão aí dos continentes. Então, lá no início da história aí do planeta, uma vez que a crosta terrestre já estava consolidada, existia lá uma área né, mais acima do nível do mar, portanto continental, que era então chamada de Pangeia. Lembra que Pangeia é a ideia de, né, grande terra, ou terra unificada. Conforme as placas vão, né, se estruturando e se movimentando, ou seja, realizando aquele movimento de divergência ou convergência, gradativamente as partes mais altas de maior altitude vão também se afastando. E a primeira subdivisão da Pangeia, ela vai se dar construindo dois grandes subcontinentes. Então, Gondwana mais ao sul e Laurásia mais ao norte. E gradativamente esses também vão se dividindo até chegar na estrutura atual que nós estamos, que nós vivemos, onde você tem América do Sul, África, Oceania. Então, só para a gente dar uma memorizada, como Gondwana foi a parte da Pangeia que foi mais ao sul, a maior parte dos continentes do hemisfério sul são subdivisões de Gondwana, enquanto que Laurásia ficou mais ao norte, e aí você tem a subdivisão da Laurásia, compondo aí os continentes mais do hemisfério norte. Então, a Europa e a Ásia, que são, né, do ponto de vista físico, um único bloco continental, e a América do Norte, que se afastou ali, olha só, formada a partir do movimento de divergência, se afastou do bloco da Eurásia, mas também tinha uma mesma origem, que era a Laurásia. Enquanto que Gondwana, você tinha ali muito próximo a América do Sul e a África, e que também, né, o Oceano Atlântico ele é formado a partir de um piso oceânico formado a partir do movimento de divergência e também, né, de uma quebra do continente africano, você tem a Oceania e mais abaixo o continente antártico. Um detalhe muito importante, a Índia também vai sair da África. Então, no momento em que você tem o afastamento gradativo, a Índia ela vai descolar ali do que seria o chifre da África e vai se posicionar até encostar no continente asiático. Então é justamente esse momento em que o subcontinente indiano vai encostar no continente asiático, é que dali você tem a formação de um grande dobramento moderno, que é justamente a região do Himalaia. Então, a região do Himalaia é formado pelo momento em que, por movimento de convergência, a Índia está se aproximando, né, encostando na Ásia. Por isso, dobrando ali parte dessa área de encontro de placas, formando a região do Himalaia.
Tudo bem, minha gente? Então, aqui a gente tem, né, a primeira base aí para entender depois as estruturas de relevo, os tipos de rocha e aquilo que vai cair no seu vestibular, tá bom? Um grande abraço!